oposição alternativa na PEUESP. A PEUESP é o Sindicato de Professores. E eu fui designado para fazer o debate aqui sobre a precarização. Como não tem ninguém diretamente da organização aqui para dizer a dinâmica, eu quero propor aqui uma dinâmica para a gente poder fazer a nossa discussão aqui. Me pediram para fazer uma exposição sobre o tema e acho que uma meia hora, 40 minutos, e depois então a gente abre para as intervenções e o debate sobre o tema. Então, vamos lá. São 15h40. A gente vai aí até umas 16h15, mais ou menos, depois, então a gente abre para o debate. Eu sou professor, como eu disse, militante na oposição da PEUESP, que é o Sindicato de Professores do Estado de São Paulo, professores da rede oficial, né, estadual, pública, e o debate nosso aqui é sobre precarização. Eu quero dividir a minha apresentação em duas partes. Uma, pensando na precarização em geral da educação, e depois tentando relacionar essa precarização geral da educação com a precarização do trabalho do professor. Eu entendo que essas duas coisas estão interrelacionadas, né? A precarização do trabalho docente é digamos, umas formas mais agudas da própria precarização da educação. Vamos ficar aqui no âmbito público, né? Então, a precarização do trabalho docente, ela é uma das características mais profundas dessa precarização mais geral da educação. Então, eu quero começar retomando alguns conceitos que às vezes pode ser até um pouco cansativo, eu vou ser breve, mas que não dá para deixar de tocar pelo menos nessas questões, porque elas estão intimamente ligadas ao tema que a gente vai debater aqui. Primeira questão dessa, que eu acho importante, é levantar um pouco a discussão sobre o neoliberalismo, que tanto já se falou, parece que agora caiu um pouco de moda de falar, mas ele está aí, né? E acho que primeiro o que é esse neoliberalismo, principalmente relacionado ao nosso tema aqui, que é a educação, né? O neoliberalismo, assim, de um modo bem, digamos, superficial, mas que diz muita coisa, é uma forma de recomposição do capital. O capitalismo tem uma grande ascensão nos anos 45, 70, período pós-Segunda Guerra Mundial, período esse em que no mundo inteiro, e principalmente nos países do capitalismo central, os trabalhadores conseguiram, alcançaram muitas conquistas, inclusive o tema dessa discussão nossa, que é a educação, né? Foi nesse período em que a educação pública, estatal e na grande maioria gratuita, foi nesse período que isso se concretizou praticamente no mundo inteiro e principalmente, como eu disse, nos países do capitalismo central. Muitos, inclusive, passaram a achar que isso era irreversível, né? Eu já vou colocar uma polêmica aqui. Eu não tenho tratado mais questões como educação, saúde, moradia, como um direito, e quero explicar por quê. Não que eu não considere isso um direito dos trabalhadores e dos seres humanos em geral. Acontece que ao tratar, e a esquerda caiu nessa armadilha, na minha visão,
ao tratar essas questões como direito, parecia que isso era indefinido e estaria indefinidamente na história da humanidade. A educação pública, gratuita, estatal, estaria, para o resto da vida da humanidade, estaria colocada aí. Ora, dos anos 70 para cá, ficou claro que para os donos do capital, isso não é direito. Isso foi considerado um direito enquanto o capitalismo crescia e enquanto os trabalhadores tiveram força para se organizar e exigir que a educação, saúde, moradia, transporte, entre outras coisas, fosse um direito. A partir da crise do capitalismo que se aprofunda nos anos 70, essas que eu prefiro chamar de conquistas e não de direitos, vão sendo retirados, claro que de diferentes formas, dependendo da história de cada país, mas vem sendo sistematicamente retirados. O que nós estamos discutindo aqui sobre a precarização da educação, principalmente da educação pública, já é um reflexo dessa retomada do capital dos anos 70, que, como eu disse, é uma recomposição do capital que passa a atacar as conquistas dos trabalhadores para retomar a lucratividade que esse capital perdeu com a crise econômica dos anos 70. Né? No Brasil, isso vai se aprofundar a partir dos anos 90. Né? Mas no Chile, isso já é implantado em 73, com a ditadura do Pinochet, aliás, foi o laboratório. Nos Estados Unidos, com Reagan em 84, na Inglaterra um pouco antes, com a Thatcher em 78, e assim por diante no restante do planeta. Né? Então, é importante situar essa recomposição do capital, que nós costumamos chamar de neoliberalismo, para a gente entender os reflexos disso hoje. E aí, dá para a gente falar do Brasil. Muitos analistas e muitos militantes de esquerda cometeram um erro, na minha opinião, de colocar o governo do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e o governo do PT como iguais. Então, o governo do PT, para muitos, seria a continuação das políticas neoliberais do governo Fernando Henrique Cardoso. De certo modo, o PT, de fato, dá continuidade às políticas neoliberais. Entretanto, com uma mudança bastante substancial em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso. A primeira delas, e que acho que é fundamental para a gente entender o que eu estou levantando aqui, é que o governo, o Lula, quando assume em 2003, ele já pega um período de crescimento do capitalismo. A derrota do Fernando Henrique para o Lula em 2002 tem relação com a crise do capitalismo do final dos anos 90, que desgastou o governo do PSDB. E o PT se apresentou ao grande capital como aquele que poderia solucionar os problemas do capital no Brasil. Parte da burguesia embarcou nessa, apoiou logo em 2002 e o Lula foi eleito. Falei parte porque na segunda eleição, em 2006, foi toda ela. Se em 2002 ainda tinha gente burguês reticente com o PT no governo, a partir de 2006 foi quase que a totalidade da burguesia brasileira e mundial do imperialismo apoiaram a segunda candidatura do Lula. E o PT
ele não só se apresentou como aquele que poderia reorganizar o capitalismo no Brasil, mas ele o fez. O PT no governo reorganizou as frações burguesas. No governo Fernando Henrique, foi um governo basicamente dominado prioritariamente pelo capital financeiro. Eu costumo brincar que o PSDB é o capital financeiro puro sangue no Brasil, é o verdadeiro representante do capital financeiro, mas o PT no governo soube manter a hegemonia do capital financeiro. Para se dar o exemplo, este ano, o ano passado e este ano, por exemplo, 1 trilhão da arrecadação pública será destinado ao capital financeiro. 1 trilhão. É praticamente metade de tudo que é arrecadado no Brasil, nos municípios, estados e na federação. Quase metade disso é destinado ao capital financeiro, segundo o próprio capital financeiro e os governantes que fazem isso, para pagamento de juros e amortização das dívidas, né? O engraçado é que paga-se e ela nunca acaba, né? Ela nunca acaba porque não é para acabar mesmo. Ela é uma das formas que o neoliberalismo encontrou para remunerar o capital. Se o Fernando Henrique era, e eu considero ainda o PSDB como capital financeiro puro sangue, o PT soube levar para o governo as demais frações burguesas. Isso para nós é fundamental para entender a relação do grande capital com a educação brasileira. Então, o Lula no governo, o PT no governo, reorganizou as frações burguesas e passou, através das políticas de Estado, a atender majoritariamente o capital financeiro, mas atender também as demais frações da burguesia. Então, o agronegócio foi reorganizado e aumentou muito a sua lucratividade. A burguesia comercial e de serviços aumentou e muito a sua lucratividade, e a indústria também, seja ela brasileira ou imperialista. Então, o governo do PT, ele soube reorganizar um conceito que a gente usa na ciência política, que é o bloco no poder. A gente poderia fazer uma simplificação aqui. No governo Fernando Henrique, o bloco no poder tem basicamente o capital financeiro. Quer dizer que os outros não estão, mas a hegemonia era tal do capital financeiro que as outras frações burguesas tinham muito pouco poder naquele governo. No caso do governo do PT, continua a hegemonia do capital financeiro. Entretanto, as demais frações burguesas ganham espaço de poder e passam a influenciar as políticas de Estado no governo do Lula. Por que isso é importante para nós, para discutir educação? Porque, como bem disse hoje de manhã o Roberto Ler, que eu espero que todos tenham tido a oportunidade de acompanhar, foi uma das melhores análises que eu vi de educação atual, né? Foi hoje de manhã, na palestra do Roberto Ler. O grande capital passa há alguns anos, principalmente no segundo, ele começa a ser organizado, mas ele vai atuar mais no segundo governo Lula e no governo Dilma agora, ele passa a atuar na educação, mais diretamente na educação. Eu falei que no governo Lula, uma das frações que se reorganizou e passou e aumentou a sua lucratividade foi o que a gente chama de burguesia de serviços, né? Que se enquadra aí a burguesia que atua no campo educacional. Mas na história do Brasil, a maior parte das empresas que atuam ou atuavam na educação
eram oriundas de empresas familiares, né? Então não havia muita relação com o grande capital. E o que o governo Lula e o Dilma aprofunda isso? É abrir a educação e criar mecanismos para que o grande capital passasse então a atuar na educação brasileira, né? Através do setor financeiro, dos fundos de investimentos, e vou usar o mesmo exemplo que o Lero usou de manhã, que é a fusão de duas grandes empresas que, na verdade, são fachadas, que esconde atrás o capital financeiro e fundos de investimentos brasileiros e imperialistas, que são a Croton e a Anhanguera. A fusão dessas duas empresas vai redundar numa empresa que atua na área de educação no Brasil, com aproximadamente 1,5 milhão de alunos no setor privado. De novo, repetindo o dado que o Ler deu, das 60 universidades federais no Brasil, não tem 1.100.000 alunos. 60 universidades federais do Brasil não reúnem 1.100.000 alunos. A união da Croton com a Anhanguera resultará numa empresa que terá no seu portfólio 1,5 milhão de alunos. Ora, como é que faz para que esse setor do grande capital possa atuar na educação e ter garantido a sua lucratividade? Então, tem dois mecanismos fundamentais. Primeiro, que já é uma lógica que vem desde os anos 70 no Brasil, prioritariamente a partir dos anos 90, uma lógica da própria política neoliberal, que é conter os gastos públicos. Cuidado, conter os gastos públicos não significa exatamente o Estado deixar de gastar. Significa o Estado deixar de gastar nos setores que atendem às demandas populares dos trabalhadores: educação, saúde, moradia, transporte e etc. O Estado continuou e continuará gastando, mas ele continuou e continuará gastando agora desviando aquilo que foi economizado nos gastos com os trabalhadores, ele será dirigido para o capital. Então esse é o primeiro movimento. Primeiro, tem que convencer ideologicamente a maioria da população que o Estado é ineficaz. Aqui há muitos jovens, né? Eu já não sou tão jovem assim, eu me lembro da propaganda do Collor de Mello, que quando falava do Estado aparecia um elefante andando vagarosamente, porque era a ineficiência, ele representava a ineficiência do Estado. E de lá para cá, isso se acentuou de uma forma absurda. Você tem que convencer a maioria que o Estado é ineficiente e, ao fazer isso, você pode desviar aquele recurso que era gasto com o que nós chamamos de direitos, isso pode ser desviado para o capital. Então esse é o primeiro movimento que os governos neoliberais vão fazer para atender a demanda do capital. Agora, é preciso, na mesma linha, transformar o que é chamado de direito em serviço. Então isso também é um movimento ideológico feito há anos e que é feito todo dia pela mídia em geral, pela mídia burguesa, pelo menos, de tirar da cabeça da população, da maioria dos trabalhadores, de que educação, saúde e outras coisas são direitos. Isso deve ser transformado em serviço. Por que serviço? Porque o serviço pode ser vendido
e pode ser comprado. Mas, no Brasil há um problema para o capital explorar a educação. A maioria, a imensa maioria da população brasileira não tem como pagar. Então, os mais velhos vão lembrar aqui, no princípio, eles tentaram uma privatização direta, ou seja, privatizar a escola pública, como fizeram em vários países por aí afora. Mas isso não deu certo por dois mecanismos. Um, que eles mesmos perceberam que a população não tem como pagar, e segundo, houve resistência, não só dos trabalhadores em educação, mas também dos trabalhadores em geral, contra a privatização da educação. Então é necessário achar um outro mecanismo que não seja uma privatização direta. E é isso que o capital vem fazendo, e os governos do PT, Lula e Dilma, souberam fazer como poucos planeta afora. O que se fez então para driblar um problema que é a falta de recurso da população para pagar a educação? Achou-se mecanismos de transferência do dinheiro público para os setores privados. E os governos do PT trazem um problema maior para a esquerda revolucionária, socialista, ou os lutadores por uma sociedade diferente dessa, como vocês queiram denominar. Setores da esquerda militante apostaram nesse projeto. Então há um agravante para nós, que é o grande capital elabora um projeto, e hoje o Ler foi muito feliz quando falou do Movimento de Educação para Todos, do Senai, SESI, Sistema S, e do grande capital, com um projeto definido de educação, e eles encontraram um partido que não só abraçou esse projeto, mas abraçou com uma base de militantes que no passado estiveram aqui fazendo o mesmo que nós estamos fazendo hoje, mas que hoje estão do lado do capital. Quantas vezes vocês já devem ter ouvido, e eu ouvi, militantes, até ontem, considerados de esquerda e que estavam ao nosso lado, dizendo que o ProUni é uma grande coisa para os trabalhadores, porque o ProUni deu a oportunidade de milhões de filhos de trabalhadores frequentar a universidade. Então, uma gama de lutadores do passado importantes, lideranças dos trabalhadores importantes, aderiu a esse projeto e tem ideologicamente convencido muita gente disso, inclusive uma parcela significativa dos trabalhadores que de fato não tinham acesso ao ensino superior e passaram a ter. O que vou dizer? Eu vou olhar e dizer, mas foi o governo do PT que me deu esta oportunidade. E nós estamos perdendo essa batalha porque nós não temos feito o debate como ele deve ser feito. Porque, na verdade, o ProUni não deu oportunidade dos filhos dos trabalhadores, como nós, aqui, estarem na universidade. O ProUni deu oportunidade dos filhos dos trabalhadores entrarem no mercado educacional mais precário que a gente possa imaginar. E a precarização do setor privado avança a passos largos. São cartilhas, são ensino à distância, sem professor, quando tem professor não é professor qualificado, e etc. Né?
E vou citar um exemplo aqui. Em 2006, está na revista do Andes, de 2006, o Andes fez um estudo de que os recursos destinados para o ProUni pelo governo federal tinham atendido 300 mil alunos naquele ano, no ensino privado, que eu reafirmo, extremamente precário. Não há produção de conhecimento, em 99% das universidades privadas, não há produção de conhecimento. Há bestialização, ou pelo menos uma tentativa de. Não bestializa, porque felizmente, nós mesmos, com todas as nossas dificuldades, continuamos sendo seres humanos e pensantes e combatemos isso. Entretanto, o objetivo é criar, primeiro, dar uma certa resposta a uma população que quer ascender socialmente, vem para cá, você vai estudar e vai ascender, e por outro lado, formar mão de obra barata para um mercado, que essa aqui é outra questão fundamental para a gente debater aqui, um mercado brasileiro que não exige mão de obra qualificada. Eu vou fazer um parênteses aqui para voltar um pouco no tema. Essa é uma das características da educação brasileira. A burguesia brasileira, e eu estou usando brasileiro de propósito e não nacional, que a burguesia brasileira nunca foi nacional, ela pode ser nativa, mas ela nunca teve objetivos nacionais, como outras burguesias tiveram, e construíram nações independentes que inclusive nos exploram. A burguesia brasileira, ela nasce dependente e subalterna e se mantém assim até hoje. E por isso, desde sempre, ela comprou sempre tudo pronto de fora. O que nós chamamos hoje de tecnologia, a burguesia brasileira, ao nascer, já comprava de fora e continua assim. Ela nunca precisou exigir do Estado que ela comanda que fizesse investimentos massivos em educação para formar uma grande quantidade de mão de obra qualificada que desse um salto no capitalismo brasileiro. Ela preferiu sempre ser dependente e subalterna e se manter assim, a correr o risco de elevar o padrão de vida e de ideológico dos trabalhadores brasileiros. Portanto, se ela não precisa disso, esse grande contingente, que nem é tão grande assim, comparado a outros países, como a Argentina, por exemplo, que está aí do lado, para não ficar falando dos países imperialistas, um contingente maior do que era, de filhos de trabalhadores, passam a frequentar o ensino superior, que eu não vou chamar de universidade, né? O ensino superior. Mas passam a frequentar o ensino superior para se formar como mão de obra desqualificada. A mão de obra qualificada que a burguesia brasileira imperialista precisa aqui no Brasil, ela é formada nas universidades públicas. E a classe média, em geral, frequenta a universidade pública, não abre mão. É por isso que a universidade pública ainda resiste. O dia que a classe média abrir mão e resolver criar polos de excelência privado, como já tem feito, a PUC São Paulo já optou por esse caminho, a Fundação Getúlio Vargas, nós corremos o risco, sim, de ter a nossa universidade pública sucateada, como foi a educação básica. Ela ainda não foi, porque a classe média que frequenta a universidade pública não abre mão dessa universidade, porque ela sabe, a classe média, que a mão de obra qualificada, que o capital, seja na esfera privada ou pública, precisa, são formados, a mão de obra é formada nessa universidade pública. Então, o governo do PT, que reorganizou as frações burguesas a partir do primeiro governo Lula, assume um projeto educacional do grande capital que se materializa no novo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele materializa a política
que o grande capital definiu para a educação brasileira. Não é à toa que nós estamos aqui, porque nós temos a necessidade de todos os lutadores de esquerda, de todos os partidos que se dizem ainda de esquerda, ou que são de esquerda, que eu considero de esquerda, PSTU, PSOL, PCB e outros, todos os sindicatos que estão na mão dos lutadores têm a obrigação de se unir, porque o inimigo é muito maior do que aquelas escolas privadas familiares. Quando o ensino privado era dominado por famílias, eles não tinham um comando, digamos, um comando central. Eles não tinham um programa elaborado como se tem hoje. E se a direita tem um programa elaborado de educação, e que é a educação que a gente sabe qual é que eles querem para a maioria dos trabalhadores, e que tem como fundamento a exploração de um setor que eles consideram altamente lucrativo, os trabalhadores têm que ter um programa para combater isso. É por isso que eu vim para o encontro, estou participando dele, participando dessa mesa, porque passou da hora dos trabalhadores, dos lutadores, que se dizem representantes dos trabalhadores, se unificarem, construírem um programa em conjunto para enfrentar um capital que está junto e organizado. E aí eu queria, já encerrando, apresentar uma outra característica dessa precarização que tem a ver com o trabalho dos professores. Nós estávamos lá fora apresentando essa revista aqui, que é a revista que a Conspiração Socialista elabora. O último número é de 2013, esse ano ainda não deu para sair. A revista chama Educação de Classe, e aqui tem um texto que eu e uma companheira escrevemos sobre a precarização do trabalho docente em São Paulo. Esse texto aqui poderia ser lido na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Mato Grosso, em qualquer estado brasileiro ou no Distrito Federal. Era só mudar o nome dos governantes e o nome da cidade ou do estado, que ele caberia para qualquer dos estados ou municípios do Brasil. Os ataques que os professores de São Paulo vêm sofrendo são os mesmos ataques que a maioria dos professores no Brasil afora estão sofrendo. E essa questão se encaixa na discussão que eu estou tentando apresentar aqui, porque o governo central, ele tem as ramificações dele no Estado. Não precisa ser necessariamente à frente do governo, mas pode ser à frente de um sindicato. No nosso caso, o maior sindicato da América Latina, a APUESP. Tem em torno de 150 mil filiados, voluntariamente. Não tem imposto sindical, porque é público, as pessoas se filiam, se associam livremente. E o governo do PT tem uma ramificação no sindicato APUESP, que reflete na CNTE e, portanto, reflete em toda a organização das lutas dos trabalhadores em educação, dos trabalhadores em geral. Para vocês terem uma ideia, a presidenta do sindicato, que acabou de ser reeleita para mais 3 anos, ela é também vice-presidente da Comissão da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. E, ao contrário do que muita gente poderia imaginar, ao invés de levar
as políticas do sindicato para o Conselho Nacional de Educação, ela leva as políticas do Conselho Nacional de Educação, ou seja, do MEC, do Estado, controlado pelo grande capital, para o sindicato. Uma das questões que mais tem afetado a vida dos professores, a carreira dos professores, é a tal da prova mérito. Então agora, em São Paulo, e isso está se estendendo pelo Brasil inteiro, para se ter aumento, não é para fazer greve. Não pode parar a Avenida Paulista, porque as ambulâncias não passam e morrem doentes. Você já deve ter ouvido isso, mesmo quem não é de São Paulo, já deve ter ouvido isso. A Avenida Paulista está sempre parada. As ambulâncias têm sempre dificuldade para chegar nos hospitais. Mas é claro que quando tem greve, a mídia inteira bate, né? Os professores atrapalham, matam pessoas, etc. E tal. Não é mais para fazer isso. Isso está superado. Né? Isso é das pessoas que não evoluíram, estão atrasadas. O professor quer aumento, ele se qualifica e faz a prova mérito a cada 4 ou 3 anos, e se ele passar na prova, então, ele tem aumento de salário. O professor tem que provar a cada 4 anos que ele merece o salário que ele tem e que ele merece ganhar um pouquinho mais. Por que eu estou comentando isso? Porque o parecer aprovado no Conselho Nacional de Educação, que regulamenta a prova mérito, foi escrito e proposto pela presidenta da APUESP. Como ela era conselheira do Conselho, ela não era ainda vice-presidente da Comissão de Educação Básica, mas já participava do Conselho Nacional de Educação, ela escreveu e ela fez aprovar a prova mérito. Agora, se a gente fosse aqui iludido, a gente ia talvez ficasse pasmado com isso. Mas como aqui ninguém é iludido, não vai ficar pasmado. Na APUESP, a base votou contra isso. Ou seja, a base da APUESP rejeitou a prova mérito. Isso quer dizer que a presidenta, como representante da categoria, tinha que dizer o quê? Não aprova. Acontece que a Maria Isabel Noronha, que é a presidente da APUESP, mais conhecida como Bebel, ela é do Partido dos Trabalhadores, que agora é o partido do grande capital, mas ainda chama Partido dos Trabalhadores, que é o partido que organiza o grande capital na educação. Então, claro que a gente não se assusta quando a gente faz essa associação, a gente não se assusta com a posição defendida pela presidente da APUESP. E por fim, só para título de ilustração, em São Paulo está acontecendo, em outros estados também, a precarização do trabalho docente com contratações de fato precárias. O Estado de São Paulo sempre contratou sem concurso, o que é proibido pela Constituição. A Constituição permite em estado de emergência, mas não continuamente. Mas a gente tem professor com 20 anos que é contratado, não é concursado. Mas até 2010, esses professores que não eram concursados tinham basicamente os mesmos direitos, ou tinham garantido as mesmas conquistas que os professores concursados. A partir de 2009, né, uma lei de 2009, esse quadro mudou e o governo instituiu uma contratação precária com um contrato
que o professor é colocado, inclusive, no INSS, não é colocado no sistema estadual, né? Que ficou conhecido como categoria O, são professores contratados em fevereiro, se tiver sorte, na atribuição, se tiver sorte, senão vai pegar em março. Pode ficar sem receber até julho, agosto, se a escola, a secretária, a diretora, não for muito com a sua cara, ou for incompetente, não mandar direito seus papéis, você pode ficar 4, 5 meses trabalhando sem receber, e em dezembro esse contrato é cessado. E ao cessar esse contrato, você pode ficar entre 40 ou 200 dias sem pegar aula. E mais, como ele é cessado em dezembro, em janeiro você recebe apenas os dias trabalhados, de 15 a 20 dias no máximo. E em fevereiro você não tem salário. Claro, em janeiro o aluguel é mais barato, o que a gente come também é mais barato. Em fevereiro não paga aluguel, não come, não paga água, não paga luz, né? E se tiver sorte, vai receber o salário em março. Se tiver sorte. A maioria não recebe em março. Quando não tem férias, né? Não tem 13º, né? Oi? Não pega ônibus, você não vive. No mês de fevereiro, você não vive. Por que eu estou lembrando isso? Primeiro, porque muitos aqui não são de São Paulo, muitos talvez não sejam nem professores e não estão acompanhando o que está se fazendo na educação básica de São Paulo, mas pode se traduzir para o Brasil. E segundo, que esta precarização do trabalho docente, ela está ligada àquilo que eu comecei a apresentar aqui, que é a recomposição da lucratividade do grande capital. Os recursos economizados ou não gastos pelo Estado com o pagamento desses professores categoria O, os recursos não gastos pelo Estado em aumento salarial, aumento não, recomposição salarial, que recompõe a inflação, não é aumento salarial. Quando o Estado deixa de fazer isso, ele economiza recursos públicos, não para atender um outro setor mais prioritário. De repente, precisamos economizar na saúde, na educação, desculpa, porque a saúde é mais emergencial. Não. Essa economia, ou esse não gasto que o Estado faz com a educação, e no caso aqui, com as categorias O, ou com a não concessão de aumento salarial, ele é transferido para o grande capital através do ProUni, do Pronatec, do FIES e de tantos outros malabarismos que a gente às vezes nem conhece. Então está havendo uma irrigação imensa do capital pelo setor público, e é por isso então que a nossa educação está sucateada, que a saúde está sucateada, que os transportes públicos estão sucateados. Qual é a saída? E aqui eu finalizo mesmo. A saída é a construção de um projeto coletivo daqueles que lutam por uma sociedade diferente desta, uma gama imensa aqui de diferenças, mas essas diferenças têm que ser minimizadas e tem que ser potencializado as convergências. A convergência é uma educação pública, gratuita, estatal. Alguém já vai dizer, rachou, porque não tem que ter a palavra estatal, mas eu explico por que estatal. Nesse momento é fundamental colocar público estatal, porque o próprio PNE diz que o dinheiro que vai para a parceria público-privada para a educação, mesmo sendo gerida pela Odebrecht, é público. Não é público, isso é transferência de recursos públicos para o capital privado, que vai gerir
da forma como ele achar que deve, e a gente sabe qual é a forma que ele vai dizer. Então a convergência fundamental aqui é uma educação pública, gratuita, estatal, de qualidade, da creche à pós-graduação. E é esse projeto que nós estamos chamados para construir, para combater o grande capital, que, repito, nas palavras do Léo, está organizado, tem um partido que tem inserção popular, que abraçou esse projeto e está materializando este projeto. É papel nosso nos organizarmos para combater isso. É isso. Obrigado.